Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Lucas Alves Engenheiro aqui no YouTube. Eu sou o Lucas Alves, engenheiro eletricista de formação e especialista em energia solar fotovoltaica. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre o livro Subestações Elétricas de Alta Tensão, escrito por João Mamed Filho. E os objetivos desse livro é levar aos estudantes de engenharia elétrica, aos professores que lecionam nos cursos técnicos, nos cursos de graduação e pós-graduação, todo o conhecimento necessário para elaborar um projeto de uma subestação de alta tensão e como aplicar esses conceitos no desenvolvimento dos projetos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as características básicas de um sistema elétrico de potência, desde a geração de energia até o consumo dessa energia gerada lá na ponta. E o que é o sistema elétrico de potência, que nós vamos chamar como SEP, SEP? O sistema elétrico de potência ele é constituído de três elementos. Primeiro é a geração, representada pelas grandes usinas fotovoltaicas, as linhas de transmissão, que são as linhas elétricas que transportam a energia desde a geração até o consumo, e as linhas de distribuição, que é responsável por distribuir essa energia dentre os centros de consumo, ou seja, entre todos os consumidores residenciais, comerciais ou industriais, dentro de um centro urbano ou rural, existem as linhas de distribuição, responsável por distribuir essa energia para diferentes consumidores. E entre cada um desses três elementos, geração e transmissão e distribuição, é necessário existir uma subestação que vai elevar ou reduzir os níveis de tensão para ficar apropriado com cada parte do sistema elétrico de potência. Ou seja, para se transmitir a energia gerada é preciso elevar a tensão dos níveis de geração para os níveis de transmissão, e para se distribuir a energia para o consumo é necessário reduzir os níveis de tensão que veio da transmissão para os níveis de distribuição e consumo. E por que então elevar a tensão dos níveis de geração até um nível superior ao nível de transmissão? Quando a gente eleva a tensão, eu tenho a redução da corrente que vai ser transmitida na linha de transmissão. E a redução dessa corrente implica na redução das perdas que eu tenho ali no condutor, ou seja, ao longo da linha de transmissão, quanto menor for a corrente que passa por essa linha, menor é as perdas existentes na linha de transmissão. E também menor é o diâmetro dos cabos que vão transmitir essa energia desde a usina solar fotovoltaica até os locais de consumo. E pela lei de Ohm, a gente tem também que a potência é igual a tensão versus a corrente. E a gente consegue ver isso aqui bem nítido na lei de Ohm, que a gente pode ver que a tensão é inversamente proporcional à corrente, ou seja, quanto maior for a tensão, menor é a corrente. Na fórmula, quando a gente isola a corrente, eu tenho a potência sobre a tensão. Então, quanto menor for a tensão, maior é a corrente, e assim por diante. Quanto menor for a corrente, maior a tensão, e quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, é utilizada essa regra nas linhas de transmissão de elevar-se a tensão ao máximo ponto possível para que a gente tenha uma menor corrente sendo transmitida nessa rede, mantendo a potência de geração sendo enviada desde o ponto de geração até o ponto de consumo. O sistema elétrico de potência ele é composto por vários subsistemas, como subsistemas de baixa tensão, ou seja, onde é consumido a energia que foi gerada lá na outra ponta, ou seja, lá na usina solar fotovoltaica, e para se consumir a energia gerada dentro de um comércio, indústria ou residência, eu preciso ter uma instalação de baixa tensão. E essa instalação de baixa tensão, ela precisa estar abaixo de 1 kV para ser considerada como baixa tensão. Existe também o subsistema de média tensão, ou seja, que está entre 13,8 e 25 kV, e nesse subsistema está ali as instalações de distribuição, como por exemplo, toda a instalação das concessionárias de energia como a CPFL. Existe também os subsistemas de subtransmissão e de transmissão. Eles existem apenas na alta tensão, de 69 kV até a 765 kV. Esses subsistemas eles transportam a energia gerada desde o ponto de geração, que é a usina solar fotovoltaica,
até o ponto de distribuição, que são as concessionárias de energia elétrica, como a CPFL. Para ter uma visão geral do sistema elétrico de potência, ou CEP, nós temos aqui uma usina solar fotovoltaica que gera energia em baixa tensão. Essa energia em baixa tensão é enviada até a subestação da usina solar através da rede interna dessa usina solar fotovoltaica, que pode ser aérea ou subterrânea. A subestação dessa usina solar ela vai elevar a tensão gerada a níveis de transmissão, ou seja, para que a linha de transmissão que parte da subestação da usina e vai até os centros de distribuição possa transmitir a energia gerada na alta tensão. Então, normalmente os níveis de alta tensão é de 69 até 765 kV. Então, nesse esquemático aqui, a linha de transmissão é uma linha de 230 kV. Ao longo dessa linha de transmissão, pode existir consumidores, grandes consumidores, que recebem essa energia gerada lá pela usina solar fotovoltaica na alta tensão. Cada consumidor que conecta uma linha de transmissão precisa ter uma subestação de alta tensão que vai abaixar os níveis da linha de transmissão aos níveis de tensão de consumo interno da indústria, ou seja, desse consumidor que é normalmente de porte industrial em grande escala. Ao longo da linha de transmissão de 230 kV, pode existir outras subestações chamadas subestações de subtransmissão, que abaixa os níveis de tensão da linha de transmissão em 230 kV para níveis de 69 kV e mantém uma nova linha de transmissão, que a gente chama de linhas de subtransmissão, também na alta tensão, porém com um nível menor, ou seja, 69 kV. Da mesma forma, nessa nova linha de subtransmissão, que se origina nessas subestações de subtransmissão, pode existir consumidores na alta tensão, porém nesse novo nível de tensão a 69 kV, que tem que ter ali as subestações próprias dele para baixar a tensão, né, a níveis de consumo conforme as cargas existentes. E no final do sistema elétrico de potência, nós temos os consumidores secundários, que estão conectados diretamente aos sistemas de distribuição das concessionárias de energia elétrica, como a CPFL. Nos sistemas de distribuição, eles operam normalmente entre 13,8 e 34,5 kV, e eles abaixam a tensão do sistema de subtransmissão a esses níveis menores de 13,8 kV, para que os transformadores ao longo do sistema de distribuição possam fazer uma conversão de média tensão para baixa tensão, ou seja, tensão secundária, para que esses consumidores secundários possam usufruir e consumir toda a energia que foi gerada lá na usina solar, agora na baixa tensão, ou seja, a níveis de tensão que alimentam os equipamentos elétricos de uma residência, de um comércio ou de uma pequena indústria. Reforçando então o conceito de subestação elevadora, ela é aquela subestação que está posicionada entre a geração e a transmissão. Ela vai elevar os níveis de tensão da geração aos níveis de tensão de transmissão, para ter ali a redução da corrente ao longo da linha e a redução das perdas. E aqui nós temos um diagrama mais simplificado ainda, que mostra e ilustra, né, o sistema elétrico de potência desde a geração até o consumo. Aqui nós temos a geração, representada pela usina solar fotovoltaica, a subestação de transmissão, que vai elevar, como nós acabamos de ver, os níveis de tensão do gerador da usina solar fotovoltaica aos níveis de tensão da linha de transmissão. Ao longo da linha de transmissão pode existir subestações de subtransmissão, que vai transformar o nível de tensão das linhas de transmissão a outros níveis menores, mantendo as características de alta tensão. E também existe a subestação de distribuição, que vai reduzir a tensão da linha de transmissão ou de subtransmissão a níveis de média tensão, para que se possa posicionar transformadores de distribuição ao longo dos centros de consumo, por exemplo, dentro das cidades, que vai reduzir a tensão, a média tensão para baixa tensão a nível de consumo, pelas cargas elétricas de uma indústria, de uma residência ou de um comércio. O conteúdo técnico desse vídeo está embasado no livro do João Mamed Filho, Subestações de Alta Tensão, e as ilustrações estão embasadas em 2 vídeos que eu deixo aqui o link de cada um deles.
E aqui é uma mensagem bem interessante que diz que apenas em águas tranquilas as coisas podem ser refletidas sem distorções, e apenas em mentes tranquilas a percepção adequada do mundo acontece, do Hans Margolius. Essa frase, então, tem bastante impacto, porque às vezes a gente quer fazer muitas coisas, deixa a mente confusa e acaba não fazendo nada, por estar confundido ou se perder ali dentro das mil coisas que se pretendia fazer. Então a ideia é ter foco, manter consistente, confiante e organizado, ou seja, mantendo a mente estruturada. Dessa forma é impossível se perder e a gente vai chegar na onde a gente quer chegar, vai conseguir conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Então a percepção que eu tenho dessa mensagem é que todos aqueles, assim como eu, que está numa jornada de aquisição de conhecimento, de construção estratégica de um negócio, a ideia, o ideal é sempre mantermos a nossa mente tranquila, em um estado pacífico, porque aquele insight que vai ser a virada de chave ou aquela ideia que vai vir para posicionar o nosso negócio em um novo nível, ela só acontece se a gente estiver tranquilo. Se nós estivermos com a mente pacífica, com os pensamentos em ordem. Ela resume muito bem como deve estar a nossa mente, né, para ter a melhor compreensão deste momento, dessa realidade que nós estamos passando. Eu agradeço pela atenção de todos, deixo aqui os meus dados para quem quiser entrar em contato, para que a gente possa continuar essa conversa ou tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão.